O hospital sempre teve um cheiro particular, uma mistura de desinfetante e tristeza. Eu costumava ignorar essa sensação, me focando no objetivo maior, Clara, minha esposa. Mas naquela noite, o cheiro parecia penetrar minha pele. Cada passo em direção ao seu quarto pesava mais do que o anterior. O silêncio entre as paredes era ensurdecedor, e a culpa que me consumia só crescia. Talvez no fundo eu soubesse que nada mais seria como antes. As máquinas ao redor de Clara faziam o trabalho de manter seu corpo estável depois da cirurgia arriscada que ela havia enfrentado. Ela estava mais frágil do que nunca, e ainda assim eu não conseguia olhar para ela sem sentir uma dor profunda. Não pela cirurgia, não pelo medo de perdê-la fisicamente, mas porque eu já sabia que a tinha perdido de outra forma. E tudo por minha culpa. Eu deveria estar lá, segurando sua mão desde o início, mas algo terrível havia acontecido naquela mesma manhã. Helena, minha irmã mais nova, tinha sido envolvida em um acidente grave. Os médicos disseram que o carro capotou várias vezes, deixando-a em um estado crítico. Quando recebi a notícia, tudo ao meu redor desmoronou. Não foi só o choque do acidente que me derrubou, mas o fato de que eu sabia que estava diretamente ligado ao que aconteceu com ela. Enquanto Clara lutava pela vida em uma mesa de cirurgia, eu estava do outro lado do hospital tentando salvar Helena. Mas salvar de quê? De mim mesmo? O pensamento ecoava sem parar na minha cabeça, conforme eu revivia os últimos meses em flashbacks dolorosos. Flashback 1. O início da aproximação. Alguns meses antes, Clara e eu começamos a nos afastar. As brigas eram constantes. Pequenas discussões sobre coisas banais, a louça suja, a falta de tempo, o estresse no trabalho. Ela se sentia sozinha e eu me sentia incapaz de consertar o que quer que estivesse errado. Naquela época, Helena, minha irmã, apareceu como um refúgio. Ela era uma pessoa doce, compreensiva, sempre disposta a ouvir. Sempre me apoiou, mesmo quando Clara e eu discutíamos. Comecei a passar mais tempo com ela. No início, eu acreditava que era apenas apoio familiar, o irmão mais velho se conectando novamente com a irmã que sempre cuidou. Mas aos poucos, percebi que a presença de Helena começou a preencher lacunas que Clara já não conseguia. Eu a procurava para desabafar, para conversar sobre meus problemas e medos, coisas que eu deveria ter dito para minha esposa. Flashback 2. A confusão emocional. Lembro-me da primeira vez que percebi que havia algo errado. Era uma noite fria de novembro, e Clara e eu havíamos discutido outra vez sobre algo sem importância. Eu saí de casa, fui direto ao apartamento de Helena. Ela me acolheu, como sempre fazia, com chá quente e silêncio compreensivo. Só que naquela noite, o silêncio entre nós não era como antes. Havia algo diferente nos olhos dela. Eu sabia, no fundo, que estava caminhando por uma linha muito perigosa, mas ainda assim, me sentei ao seu lado, mais perto do que deveria. O calor da proximidade entre nós me confundiu, e percebi, com um nó no estômago, que Helena sentia mais do que deveria por mim. Nada aconteceu naquela noite, mas a culpa começou a crescer em mim como uma ferida aberta. Eu não conseguia mais olhar para Clara do mesmo jeito. Cada sorriso, cada toque parecia me lembrar da traição silenciosa que eu estava prestes a cometer. E pior, Helena estava envolvida nisso de uma forma que me fazia sentir ainda mais perdido. De volta ao hospital, horas se passaram, mas pareciam anos. Helena estava inconsciente, os médicos preocupados, mas não conseguiam dar muitas garantias. E enquanto eu segurava a mão dela, toda a confusão dos meses anteriores tomou conta de mim. Não era apenas o acidente. Era o peso de todas as escolhas erradas que fiz. Eu deixei que minha confusão e fraqueza destruíssem as duas pessoas mais importantes da minha vida. Sabia que não podia mais ficar ali. Clara precisava de mim, e por mais que meu coração estivesse em pedaços, eu precisava encarar o que tinha feito. Eu não podia mais fugir. Subi lentamente até o quarto de Clara. Cada degrau era um lembrete do que eu havia perdido. Quando cheguei à porta, parei por um momento, respirei fundo e entrei. Ela estava acordada, os olhos fixos na janela. Um cardeal estava pousado no parapeito, e por um momento eu pensei que talvez fosse um sinal de que tudo poderia melhorar. Mas então Clara me olhou. Havia algo diferente nela, algo que eu nunca havia visto antes. Uma calma que me desconcertou. Eu esperava raiva, lágrimas, qualquer coisa que me fizesse sentir ainda mais culpado. Mas ela só me olhou, como se estivesse esperando que eu falasse. Eu queria explicar, mas as palavras ficaram presas. Foi então que ela quebrou o silêncio. Eu sei, disse Clara sem rodeios.
Sei sobre você e Helena. Minha respiração ficou presa. Como? Como ela sabia? Ela me contou antes da cirurgia, continuou, seus olhos firmes, mas cheios de uma tristeza devastadora. Não queria que eu descobrisse por outra pessoa. Eu tentei entender, juro que tentei, mas eu não consigo. O silêncio tomou conta da sala, pesado, sufocante. Eu sentia que não importava o que eu dissesse, tudo estava perdido. Clara olhou para o cardeal novamente, como se procurasse uma resposta que eu nunca poderia dar. Eu só queria entender. Por que eu não fui suficiente? A pergunta dela me rasgou por dentro. Naquele momento, tudo desmoronou. A dor no rosto dela, a culpa no meu peito, o peso de ter arruinado o que havia de mais importante na minha vida. Eu me sentei ao lado dela. Segurei sua mão, mas sabia que não havia redenção para o que eu fiz. Ela merecia a verdade, e eu contei tudo. Contei como me senti perdido, como Helena foi um escape de algo que eu mesmo não sabia lidar. Não houve um caso físico, mas emocionalmente, eu a traí. Eu sabia que isso era ainda pior para Clara. As lágrimas caíram silenciosamente do rosto dela. Eu queria abraçá-la, mas a distância entre nós era maior do que qualquer toque poderia cobrir. Acho que já sei a resposta. Ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Não importa o quanto eu tenha tentado, nós nos perdemos. E agora não sei mais se há como voltar. Eu queria lutar por nós. Queria prometer que faria tudo diferente. Mas naquele momento percebi que talvez fosse tarde demais. O cardeal bateu suas asas e voou para longe, levando com ele qualquer esperança de que eu pudesse consertar o que destruí. E enquanto o silêncio preenchia o quarto, eu soube que o que Clara e eu tínhamos não poderia mais ser salvo.